Fala mesmo, rapaziada, como estão vocês? Tudo tranquilo? Espero que sim. Obrigado por estarem no canal CWB Custom, aqui é Juninho. Eu vou começar hoje um vídeo diferente. Eu sempre estou tentando fazer vlog aí nos encontros de carro. Sempre estou tentando mostrar projetos para vocês. Nem sempre dá certo, mas hoje eu quero fazer um vídeo diferente. Quero fazer uma parada diferente com vocês, uma coisa que eu nunca fiz. Eu vou, claro, dar os créditos para as pessoas que fizeram as matérias, mas eu quero falar sobre alguns carros customizados. Como o canal é um canal de carro antigo, de carro né, moderno, ou enfim, tudo que envolva o mundo automotivo, eu gosto muito de carro customizado. Gosto muito de carro original, já falei isso em alguns vídeos, mas gosto muito de carro customizado. Até porque o nome do canal é CWB Custom. Então, assim, gosto muito de carro com performance, respeito tuning, respeito todas as tribos, todas as variáveis de carro rebaixado, até aqueles rebaixados onde é o extremo, né? Onde eu não teria, mas respeito quem gosta, acho bacana, mas eu gosto de um carro mais, digamos, mais conservador, uma customização mais conservadora. E eu vou tentar tentar trazer para vocês alguns vídeos falando sobre carros customizados, trazendo carros da década de 80 até comecinho dos anos 2000, que eu acho que é uma parcela da história onde muita gente acabou conhecendo algumas coisas, mas nem todo mundo conhece. Claro, se você der um Google aí, você vai achar muita coisa. E a gente está tentando trazer algumas coisas, contando um pouco da história, do que eu vivi na minha infância e adolescência, mostrando carros, vendo o que eu curti, né? Enfim, né? Porque eu vivi essa época, eu vivi os anos 80, os anos 90, e trazendo um pouco para vocês, na minha visão, nas minhas palavras, um pouco da história dos carros. Então eu vou dar uma procurada em alguns carros que eu vi pessoalmente, que eu andei, até porque eu tive um tio que tinha loja de automóveis, teve loja de automóveis dos anos 60 até o começo dos anos 2000, então anos 80 e 90, que foi a época em que eu era, já era pré-adolescente, adolescente e adulto nos anos 90, né? Foi a época em que eu mais curti os carros da década de 80 e 90. Então a gente vai falar um pouco dessas duas décadas aí, 80 e 90, trazendo um pouco dos carros que tinham aí customizados ou fora de série, do que eu via e do que eu andei, do que eu curti, né, nessas duas décadas de 80. E vou começar a trazer alguns carros, contar um pouco da história do que tem aí de reportagem, né, enfim, dando os créditos para as pessoas, para quem eu vou tirar um pouquinho dos textos, e falando um pouquinho da minha experiência com cada carro desse, que eu andei, o que eu vi de perto, que eu vi 0 km em loja, enfim, falando um pouco sobre isso. Então, eu vou pegar um dos carros aqui, que é de alguns que eu já pré-selecionei, porque tem muitos carros, né? Tem bug, tem carro esportivo fora de série. A maioria dos carros dos anos 80 e 90, além das montadoras que isso foi antes da importação, antes dos importados virem em 90, né? Depois que vieram os importados, as coisas mudaram muito, né? Mas do meio da década de 70, eu já tinha começado, na verdade, né? Nos anos 60 já tinha começado os fora de série, mas a coisa deu um boom grande de 75 até 85, 88, mais ou menos, né? Meados dos anos 90, comecinho dos anos 90, quando até então abriu importação. Algumas empresas ainda sobreviveram um tempo nos anos 90, fazendo esportivos fora de série, mas com a chegada dos importados, né? BMW, Mercedes, Porsche, Mitsubishi Eclipse, os importados que a gente conhece dos anos 90, que muita gente hoje curte, que na época era o suprassumo, era o que tinha de melhor no mundo do automóvel, que veio para o Brasil.
Na época nós não tínhamos isso, nos anos 80, anos 70 e 80, de 74, quando foi proibida a importação. Então, né, no começo dos anos 70, 60 e 70 ainda tinha alguma coisa de importação, depois foi proibida, né? Então, eu não sei se é 74, eu tenho que não lembro direito, eu preciso ver certinho essa informação, não lembro se foi 64 ou 74 que foi proibida a importação de carros para o Brasil. Mas nessa época surgiram muitas pequenas empresas montadoras, não concorrentes, né, mas trazendo um nicho de mercado que nós não tínhamos, né, trazendo para quem queria um carro diferente do que as quatro, ou do que as três, né, as quatro grandes que eu digo, as três primeiras, né, que seriam a Fiat, Ford, Volkswagen e Chevrolet. Depois a Chrysler também com os Dodge, e no meado dos anos 70 a Fiat, né? Então eram as cinco montadoras grandes aí que tinham. A Dodge foi até o começo dos anos 80, né? Quando acabou, quando a Volkswagen comprou a Chrysler, e permaneceu aí só a Ford, Chevrolet, Fiat e Volkswagen. E dentro dessas quatro montadoras tinha os carros fora de série, muitos deles usando plataforma Volkswagen AR, que era o que tinha de mais comum, e algumas outras montadoras usando, né, motor Chevrolet, depois vieram o motor o AP, né, que era no começo era o MD, alguns usando o motor Fiat, como o Fiat Dardo. Então a gente vai abordar um pouco desses carros fora de série, que era uma espécie de customização, né? Um carro customizado, um carro totalmente diferente do que se tinha na época. E a gente vai trazer alguns modelos para vocês, e mostrando um pouquinho do que tinha no mercado nacional nos anos 80, de carros assim, para quem tinha um pouco mais de poder aquisitivo na época, que gostava de carro, queria ter um carro diferente, queria ser fora da caixa, né, fora da curva, não queria ter um carro nacional comum, queria ter um carro totalmente diferente, né, como quem queria ter um Puma, um MPLAFER, né, um Miura, esse tipo de coisa. A gente vai abordar todos esses modelos, contar um pouco da história de todos esses carros, porque muitos desses carros eu andei, eu vi um carro desse 0 km, né, e a gente vai abordar um pouco disso aí. Fala mesmo, galera. Então, como eu comecei a conversar com vocês no outro vídeo, na continuação do vídeo agora, a gente vai falar sobre alguns carros, principalmente carros fora de época, dos anos 70 e 80, um pouquinho dos anos 60. Eu vou fazer um apanhado, vou tentar fazer vários vídeos. Como eu não tenho condições, até por problema de visão e por outros problemas, até por não ter alguém que tenha o carro para a gente fazer uma matéria mostrando o carro. Do carro que eu vou falar, até na verdade temos algumas sugestões de alguns canais que eu sigo, como por exemplo o Renato Bellotti. Renato Bellotti tem algumas matérias que ele fez com alguns carros que eu também vou falar. Ele andou no carro, então ele tem as impressões dele do carro, e eu tenho as impressões minhas de lembrança dos carros que eu conheci, que eu andei, que eu dirigi na época. E hoje nós vamos falar de um carro que eu tenho um exemplar parecido com o que era do que eu vou conversar. Eu tenho um 1.6R, mas hoje a gente vai falar um pouquinho do Uno Cabriolet, o Uno fabricado pela concessionária de São Paulo, Sultan, feito pela Sulan, na verdade, né? A Sulan é uma empresa que começou lá em 73, mais ou menos, fazendo kart de competição. Inclusive, um adendo aí, o Ayrton Senna, o saudoso nosso ídolo Ayrton Senna, o primeiro campeonato dele foi ganho com um kart da Sulan, fabricado pela Sulan, né? Então a Sulan começou fabricando karts de competição, fabricando acessórios, né? E em 78, já se não me engano, no 11º Salão do Automóvel, eles criaram o seu primeiro carro customizado, né? Primeira customização realmente da Sulan, que foi o Corcel SR GT, um Corcel
Targa, né? Um Corcel 2 Targa. Era um carro que tinha sido lançado fazia muito pouco tempo também. A Sulan teve essa sacada de vanguarda de customizar carros, que alguns carros que já no seu lançamento eles fizeram customização, então isso é muito bacana. No começo dos anos 80, já em 1980, também eles customizaram alguns Volkswagen Fusca, né? Pegando o padrão do Fusca alemão, né? Conversível, e começaram a fazer os carros alemães. E vindo sempre, com certeza, melhorando o trabalho, né? Melhorando o portfólio. Em 84, quando a Fiat lançou o Uno, né? Nosso Uninho. Em 85, no 13º Salão do Automóvel, mais ou menos uns 3 meses depois do lançamento do Uno, né, a Sulan acabou lançando aí o Uno Cabriolet, né, o Uno conversível, o Uno Sulan, né, o famoso Uno Sulan, que foi vendido na concessionária Sultan. Então a Uno vinha com dois nomes, né, o Uno Sulan e o Sultan, sendo vendido pela concessionária. Inclusive tem até, como eu falei, a Sulan era uma empresa na vanguarda aí de muitas coisas nos anos 80, 70 e 80. A Sulan fabricou o Escort conversível antes mesmo da própria Ford fabricar. Então em 84, quando a Ford lançou o Escort, já nos primeiros meses de 84 para 85, a própria Sulan lançou o Escort conversível antes mesmo da própria Ford, que veio lançar em 85, já modelo 86, né? 85 já tinha o Escort conversível, mas logo em seguida a Ford lançou o seu Escort mesmo conversível, mas a Sulan lançou antes, né? Ainda fez alguns Escorts antes. E assim como o Escort, assim como o Corcel 2, esses carros eram vendidos 0 km, né? Você podia comprar um carro exemplar 0 km, customizado pela Sulan, ou você levar o seu usado e eles faziam o trabalho de customização também. Então o Uno vai ficar aí, ó a fotinho do Uno aí, ó. Então, esse Uno aí, amarelinho, o Uno Sulan, para algumas empresas, né, para a concessionária de São Paulo, Sultan, mas a gente está falando aqui da Sulan no momento. 3 meses após o lançamento do Uno, a Sulan foi lá no Salão do Automóvel, né, e lançou o Uno Cabriolet, ou Uno conversível, tendo mais ou menos... eu não lembro bem, mas de matéria, se não me engano, eram 150 quilos, ou um pouco mais, um pouco menos, não tenho certeza, de aumento de peso no carro, né? Para estrutural, tinha 40 pontos estruturalmente reforçado, né? 40 pontos de reforço na carroceria, na suspensão, por ter perdido o arco das portas, o teto do carro. Então eles fizeram um Santo Antônio, estilo Targa no Uno, né? A capota traseira, não como as do Escort, dos Cadetes, dos carros mais modernos, que eram vidro na capota. No Uno era um plástico, né? Era um plástico transparente, assim como no Puma, né? Puma e outros carros conversíveis de época não tinha vidro, né? Era um plástico. Em 84, né? Já modelo 85, eles pegaram algumas coisas de acessório para colocar no carro, já com motor 1300, né, 1.3, que, claro, por causa do peso agregado no carro pelo reforço, né, estrutural, deixou o carro com um pouco menos de performance do que ele poderia ter, mas, né, não ficou assim, o carro tão ruim, mas não ficou aquele esportivo de performance como os primos lá, 1.5R e 1.6R, que melhoraram bastante daí a performance do carro com os motores de litragem maior. Mas pegaram acessórios do que seria o Uno esportivo
de época antes de vir os Unos 1.5 e 1.6R, né, que era o Uno SX, que era o Uno esportivo na época. Então volante, padronagem de banco, isso tudo veio do Uno SX, farol de milha e alguns outros acessórios do Uno SX vieram no Uno Sulan. E era um carro realmente bonito. As rodas eram das rodas eram acho que não Jolie, não tenho certeza, mas acho que era Jolie as rodas. Era um desenho parecido com as rodas que a gente chama de Phone Dial, né? Ou as Le Mans da Porsche, que era um desenho parecido, só que era o 13 no Uno, né? Então era um desenho parecido. Lembrava, né, as rodas Le Mans da Porsche. Então eram umas rodas bem bonitas, diferente do normal. E é isso, o Uno você comprava ele 0 km na concessionária Sultan, ou você poderia levar o seu usado, que na época nem era tão usado assim, porque como o carro foi lançado, os primeiros Unos foi em 85, né? Já em 84 era o lançamento, então 3 meses depois já tinha Uno conversível, claro. A primeira geração do Uno Targa foi até 86, 87 eles lançaram a segunda geração, melhoraram algumas coisas, né, reforço, a qualidade do carro, e o carro foi até 88, né? Em 88 pararam a produção do Uno Sultan, sendo fabricado mais ou menos, se eu não estou enganado, acho que 4.000 unidades, ou um pouco menos, não tenho certeza do número correto, 4.000 unidades do Uno Sulan. Eu não sei se foi esse número, eu precisaria pesquisar, mas eu acho que não foi tanto assim. Eu estava vendo uma matéria um tempo atrás que dizia que tinha sido 4.000 carros, mas eu acho que foram bem menos. Eu acredito que tenha sido talvez ali uns 1.500 carros no máximo. Né? Porque é muito rarinho, é bem raro de achar um Uno desse. Mas se vocês procurarem aí a história da Sulan e a história do Uno Cabriolet, é uma história muito rica em detalhes. É um carro muito raro hoje e muito bonito. O design do carro conversível ficou bonito, assim como eu acho que todos os carros que é fabricado conversível, mesmo customização fora de padrão, como o Uno, a Sulan fez vários carros que a gente vai abordar aqui, o Ford Ka, né, da Sulan, o Ford Ka o Bolinha, né, o primeira geração, foi feito também. Fizeram o Uno moderno, né, o nosso último Uno, né, o Uno grandão ali, o Uno Evo, né, também fizeram um protótipo dele conversível, porque provavelmente não foi fabricado mais, porque eu acabei não vendo esse carro, mais carros, né, eu vi uma matéria com um carro só. Inclusive, o Uno Sulan, em 87, ele já vinha um dos primeiros carros turbo, junto com a Sulan também lançou o Premio Targa, que a gente vai abordar também. Então o Premio Targa também vinha turbo, usando na época equipamentos da Larus, uma empresa que também já está extinta, né? Da Larus Turbo, fabricava aí as turbinas e pressurização, então eles usavam todo o kit Larus para nesses motores, para dar um fôlego a mais no carro aí, e ficava bem esperto o carro, cerca de 100 a 105 cavalos mais ou menos no Uno, né, motor 1.3, então não era um rojão, mas era bem esperto para a época, né, pelo reforço de carroceria que tinha o carro, que o carro era bem pesado até para a época, bem mais pesado do que um Uno normal. E é isso, galera, a gente vai trazer mais coisas para vocês aí com o tempo. Eu vou gravar mais coisas, vou falar de muitos carros que muita gente não conhece, Hofstetter, vou falar de vários carros aí, fora, nos anos 60 tem bastante coisa também, tem Puma GT Malzone, o Fúria, que depois veio a virar Bianco, né? Eu acho que de todas as empresas fora de série, que fabricavam carro fora de série, talvez a que não usava peças de outras marcas, né? Farol de um, maçaneta de outro, farol de outro, né? Porque eles acabavam fazendo lá a customização e usavam maçaneta de Alfa, maçaneta de Opala, isso nos anos 80, né? Nos anos 70, final dos anos 70, lanterna de Kombi, lanterna de Brasília, né? Farol de Fiat 147, porque a Sulan também teve
A Sulan também lançou, também teve a sua linha de Fiat 147 conversível, também fabricou o 147 conversível, que a gente vai abordar também. Então tem muito carro. Eu tenho certeza que deva ter na lista, eu preparei uma lista com mais ou menos 50 carros, carros fora de série, que foram fabricados aqui no Brasil, ou customizados, né, por várias customizadoras, Sulan, Envemo, Dacon, Emis, que fabricava bug, mas também fabricava o Emis Minor, que também a gente também vai abordar esse carrinho, vou mostrar a foto dele. Tem alguns, se der uma procuradinha, tem alguns para vender aí na internet. O próprio Dacon 929, que é um carrinho que eu gosto muito. Então, com certeza a gente vai abordar e vai dar bastante matéria, vai dar bastante vídeo, com certeza vai dar uns 50 vídeos. Então, para você que tem curiosidade de saber mais carros aí, saber de mais, procurar mais, a gente vai trazer, vai abordar e vai deixar sempre um canal aí que tenha feito alguma matéria mostrando o carro. Assim como eu falei, Renato Bellotti é uma das referências em que eu sigo ele, né, dentre outros youtubers aí, mas o Renato é um cara que entende muito de carro, tem uma expertise, tem uma experiência muito grande e conhece muito de carro antigo também. Então, eu podia dirigir, podia andar, né? Conheci muitos desses carros. E para você que gosta aí, faz uma pesquisa, dá uma pesquisadinha no Google aí para você ver fotos e tal, para você entender a história dos carros nacionais dos anos 80 e 90. Mais dos anos 80, acho que, como eu falei, nos anos 90 começou a importação, né? Em 90 começou a importação dos carros. Há algumas empresas que fabricavam carro fora de série. Ainda ficou um tempo como Sanvito, Short, umas empresas que ainda ficaram fabricando carros fora de série no Brasil, mas com a chegada dos carros importados ficou realmente muito complicado a vida dos nacionais fora de série aí. Então acabou vindo os esportivos bem melhores, né? Com mais tecnologia, e os nossos fora de série tão saudosos, tão carismáticos, acabaram se perdendo. Então eu acredito que do meio dos anos 70 até o finalzinho dos anos 80 foi o que tivemos de melhor no Brasil em questão de criatividade automotiva, né? Acessórios, roda, todo tipo de acessório para os carros que tínhamos, sem contar aí os inúmeros fabricantes, poucos que fizeram poucos carros, ou os que fizeram muitos carros, como Puma, Bianco, ou a própria Miura. Acho que de todas as empresas, acho que a que fabricava as próprias peças e que realmente só no começo da sua história, usava plataforma e motores de outras montadoras, mas a carroceria do carro era fabricada por eles mesmos, as peças de lanterna e tudo mais, era a Miura, né? A motorização era emprestada de outras marcas, mas a parte de carroceria, lanterna, farol, acabamento, tudo era feito pela própria Miura, que é um crédito que a gente tem que dar para eles. Mas como a gente está abordando aí por enquanto hoje o Uno Sulan, né? É um carro que eu andei, que eu conheci de perto, e é um carro muito legal. Para quem gosta de carro conversível e customizado, ele é um carrinho que chamava muita atenção, muito gostoso de andar. E é isso, gente. A gente vai trazendo as minhas impressões de ter andado no carro, de ter curtido o carro, ter experimentado o carro. Infelizmente tem carros, como eu falei, não tem como a gente ter, até por não ter contato com nenhum colecionador ou com nenhum proprietário de carro que leve a gente para dar uma volta, para a gente poder entrevistar e fazer um conteúdo. Então você que de repente tem um carro raro, um carro antigo aí, se alguém por acaso te mostrar o meu canal, ou se você assistir o vídeo e você tiver um carro antigo, um carro não precisa ser raro, mas um carro fora de série,
A gente vai conversar, inclusive tem um amigo que tem uma Puma. Eu vou conversar com ele, vou fazer um conteúdo legal, dando uma volta a gente dando uma volta com a Puma, né? O Léo. Léo, abraço para você. A gente vai conversar para dar uma volta nessa Puma, porque a Puma dele, inclusive, é uma das raras, porque a Puma dele é uma Puma Targa, é uma Tubarão Targa de fábrica, que é um exemplar raro também. E a gente vai tentar conversar aí com o Léo para fazer um conteúdo mostrando a Puma dele de uma forma diferente, dando uma volta, né? Fazendo uma entrevista com ele, dando um rolê, contando um pouco dessa Puma. A gente vai procurar aí mais informações dessa Puma. E é isso, galera. Se você gostou aí, deixa o seu like. Considere se inscrever no canal. A gente vai buscar mais carros para falar aí, para conversar. E se você gostou do Uno, dá um Google aí. Se você gostou da história do Uno, dá um Google aí e a gente se encontra por aí em algum outro lugar. Vou trazer mais carros para vocês, mais as impressões até do que eu acho dos carros, né? Se eu acho bonito, se eu não acho. E como eu falei, eu tenho um 1.6R, que a gente vai fazer uma ação aí, de repente pode ser de um de vocês. E gosto muito do carro. E o Uno é conversível, né? O Uno Cabriolé, o Uno Sultan ou Sulan, realmente é um carro que é muito bonito. No design do carro ficou muito bonito, conversível. Ele merece, né, fazer parte dessa história automotiva brasileira. Beleza, galera? E a gente se encontra aí mais, né, em outro lugar, ou trazendo mais vídeos para vocês aqui no canal. Então, mais uma vez, deixa o seu like, considere se inscrever no canal, deixa uma mensagem pra gente se você quiser, mesmo que seja uma mensagem de apoio ou não, um obrigado ou qualquer coisa, e a gente está sempre por aí. Beleza? Galera, forte abraço, a gente se encontra mais por aí.